Vim de branco para ser mais claro e lhes falar desta obra que entrou para os anais e menstruais da literatura brasiliana e sucupirense. O Bem Amado é uma comédia de costumes que se passa na fictícia cidadezinha do litoral do Brasil, Sucupira, e que tem como personagem principal o político e depois prefeito Odorico Paraguaçu. Quase com certeza você já deve ter escutado falar nesse clássico da literatura brasileira. Ou pelo menos você deve conhecer alguns dos bordões famosos do Odorico Paraguaçu, como o seu pra frentemente, ou genipapista sacramentado, ou sujeito bifacial. Com certeza você já deve ter escutado algum desses bordões. Odorico é a caricatura do político demagogo sempre envolvido em todo tipo de tramóia, munganga e artimanha. Logo no início do livro, Dias Gomes já nos apresenta Odorico Paraguaçu fazendo um discurso inflamado em defesa de um campo santo, de um cemitério onde o cidadão sucupirense poderá descansar a sua carcaça e da importância desse cemitério para o progresso prometido e apalavrado da Sucupira. O bordão de campanha, inclusive, não poderia ser melhor. Vote no homem sério e ganhe seu cemitério. Mas o que acontece é que só tem um problema. Simplesmente não existem mortos, não existe defunto em Sucupira que justifique o cemitério, quem dirá a sua inauguração. E aí, com as paredes caiadas, a banda ensaiada e tudo pronto e preparado para inaugurar o bendito cemitério, Odorico Paraguaçu sai numa verdadeira cruzada para encontrar o seu defunto. E para ficar bem com o seu eleitorado, diga-se de passagem. E nisso vai um conjunto de tramóias e escândalos políticos que tem como único objetivo manter a imagem de bem amado do Odorico Paraguaçu junto ao seu povo. A história é repleta de reviravoltas e surpresas e os personagens são muito bem escritos e muito caricatos, como por exemplo as famosas irmãs cajazeiras, Judiceia, Doroteia e Dulcineia, que além de tudo são apaixonadas pelo Odorico. Como a narrativa é bem ágil, o palavreado é bem coloquial e Como a narrativa é bem ágil, 2 hours later. Por que as coisas tão simples são tão difíceis de dizer? Será que eu tô nervoso? Como a narrativa é muito ágil, o palavreado é coloquial e as situações são bem triviais, é bem fácil para Dias Gomes nos transportar para Sucupira. Você está lendo o livro ali e se sente quase como um vizinho das irmãs cajazeiras e envolvido ali nas situações mais alopradas que sejam de Sucupira. Afinal de contas, quem não conhece um político demagogo, um delegado corrupto, um padre inescrupuloso? Quem não conhece aquele jornalista tendencioso que inventa notícia para vender jornal? E principalmente, quem não conhece aquele vizinho que acredita em tudo quanto é lorota que político conta? Pois é, tudo isso com muito bom humor é o puro suco de Sucupira, é o puro suco do Brasil. Logo, o Bem Amado é uma sátira de política ruim contada de forma irônica e muito bem-humorada. E veja que coisa interessante, o Bem Amado foi ainda a primeira novela gravada em cores no Brasil. A história, além de ser novela, também já foi seriado e até filme. Na adaptação para a TV, coube a Paulo Gracindo da vida do Odorico Paraguaçu. A adaptação foi simplesmente brilhante, cheio de afetações, cheio de movimentos exagerados, uma coisa muito circense. A pronúncia era afetada, os discursos são muito pomposos, tudo isso para esconder a completa falta de habilidade política de Odorico Paraguaçu. Na última adaptação para cinema, coube a Marco Nanini interpretar Odorico Paraguaçu. Originalmente, o livro Bem Amado é uma peça de teatro, assim como ocorreu com Alto da Compadecida, que eu já falei aqui no canal e que você pode conferir no card que eu vou deixar aqui em cima. A história do Bem Amado, por exemplo, ela é interpretada em 9 atos muito bem demarcados. Uma coisa importante para se ter em mente quando a gente fala desse livro é que ele foi escrito no auge da ditadura militar e que, dados os tabus da época, onde não era possível falar de política, de corrupção, de violência, de controle de mídia, Dias Gomes teve que recorrer à comédia para falar desses assuntos. O que é triste é que mesmo hoje esses assuntos seguem atuais na sociedade brasileira. Não é preciso grandes exercícios de imaginação para que você, com certeza, identifique vários Odoricos Paraguaçus ao seu redor. Quer ver um exemplo? O da fictícia Sucupira ao Congresso Nacional, não é difícil você encontrar aquela criatura manhosa, cheia de 9 horas, muito sorridente, com palavreado muito rebuscado, manipulando os fatos em proveito próprio, se dizendo vítima de falta de defunto para não inaugurar cemitério. Época de campanha, você acorda com a beldade na sua porta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite,
ainda vai dormir ouvindo os rojões da criatura no meio da rua. Veja só, política é a arte mais importante da democracia representativa. Nada mais importante e justo do que votar e ser votado. Agora, vamos pensar e vamos separar o bom político do mau político. Não é assim tão difícil identificar aquela criatura que vive de promessa falsa para manter o seu status e do seu grupinho. O triste é que sempre tem um Odorico por aí, cheio de artimanha e com promessas simples para problemas complexos. Pouco se lixando pelas consequências negativas de longo prazo para suas soluções simplistas. E veja bem, Odorico Paraguaçu, por exemplo, só foi eleito lá em Sucupira porque a população via nele aquele famoso menos ruim para a situação que estava dada na cidade. Voltando aqui para o livro. Se você, assim como eu, gosta de comédias de costume e de comédias políticas, o Bem Amado, com certeza, deve estar na sua biblioteca. Eu diria até que esse é um daqueles livros que todo brasileiro deveria ler. Então me diga aí, você já leu o Bem Amado? Você teve oportunidade de assistir a adaptação para a TV ou ainda do cinema? Deixa aí nos comentários o que você achou e lembra de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Assim você vai ser avisado sempre que sair vídeo novo. Então eu encerro essa dica de hoje com um elogio. Adeus, Odorico, o grande, o pacificador, o desbravador, o honesto, o bravo, o leal, o magnífico, o bem amado. Até logo.